Olá pessoal, seja bem-vindo, canal Valder Pamiro, Contos e Bíblia, Bíblia e Contos. E hoje eu quero falar sobre um assunto bíblico, sobre o tema de Deus cuida de você pela manhã e Deus cuida de você pela tarde. Eu quero que tu abra a Bíblia, 1 Reis 17:6. E nos diz assim a leitura: E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Olha só que coisa interessante. Deus cuidava de Elias pela manhã e pela tarde. Era pão e carne de manhã, pão e carne pela tarde, e ele bebia do ribeiro. Olha que coisa tremenda. Mas por quê? Qual o motivo? Por que ele agia assim? Porque Elias estava fugindo dos profetas de Baal, de Jezabel. A vida dele estava em risco. Por isso que Deus fazia isso. Não, isso é uma coisa que Deus faz. Mesmo que ele não estivesse naquela caverna, mesmo que ele não tivesse lugar algum, não importa onde ele estivesse, não importa, Deus iria cuidar dele. Deus ia proteger ao profeta Elias. Por quê? Porque o salmista fala: E os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. É isso aí. O que Deus fazia para Elias? Alegre o amanhecer de Elias, com pão e carne. Alegre a saída da tarde, com pão e carne. E ele bebia de manhã e bebia à tarde e a hora que quisesse da água do ribeiro. Esse é Deus. Por isso também o salmista falou, Salmo 92, 1 e 2: Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade. Olha que coisa tremenda. É o que acontecia com Elias. Deus cuidava de Elias. A mão de Elias estava diante de Deus. Ele tocava pela manhã e pela tarde pão e carne e bebia do ribeiro. É isso que Deus vai alcançar para ti. Deus vai abençoar a tua vida e estender a mão dele sobre as tuas mãos. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Mas isso não é para todos, não. Olha o que fala em Oséias 6,4. O que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Olha aí, cara. Tem gente que ao amanhecer não é alegre a sua saída, não. Não é alegre a sua manhã e não é alegre a sua tarde. Por quê? Porque Deus não está ali. Olha o que Deus falou para Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel e fala-lhes, dizendo: Entre as duas tardes comereis carnes, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Por que Deus fez isso? Murmuração. Sim, foi pela murmuração, mas é pelo que está lá, que a gente leu, Salmo 65, 8. E os que habitam os confins da terra temem os teus sinais.
Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Deus queria fazer alegres a saída da manhã para o povo de Israel, tanto pela manhã como pela tarde, assim como ele fez com Elias. E comereis e vos fartareis de carne, disse o Senhor. Olha o que aconteceu com Elias, com toda ali a covardia, ele teve medo, ele estava com medo de perder sua vida. Olha a maneira que Deus tratou com ele, a maneira que Deus se manifestou a ele. E você pode ser igual a Elias. Tu não vai precisar ser abençoado por Deus pela maneira que foi Elias, não precisa. É só tu fazer as coisas direitinho. A Bíblia Sagrada fala que Deus pode fazer por ti, assim como fez para Elias e assim como fez para Israel. Em Gênesis 49, 27 fala: Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá presa, e à tarde repartirá o despojo. Pela manhã comerá presa, e à tarde repartirá o despojo. É isso daí, cara. É isso. Benjamim é por natureza, a tribo de Benjamim é como um lobo que despedaça a sua presa, a sua caça. Pela manhã se alimenta e pela tarde divide a caça. O que Deus falou para Israel: pela tarde e pela noite comereis carne e vos fartareis. Pela manhã ele alimentou Elias e pela tarde ele alimentou Elias. Benjamim é o lobo. Pela manhã comerá presa e à tarde repartirá o despojo. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Mas o ímpio, aqueles que não servem a Deus, é diferente. Olha o que acontece com aquele que não conhece a Deus. Vamos repetir porque é interessante essa passagem. Benjamim é o lobo que despedaça. Pela manhã comerá presa e à tarde repartirá o despojo. À tarde repartirá o despojo. Tá? À tarde. Olha bem o que a Bíblia diz. Eclesiastes 11:6. Pela manhã semeia tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, se ambas igualmente serão boas. Semeou pela manhã, à tarde continue, coloque a sua mão, continue. Porque Benjamim é um lobo que despedaça. Pela manhã come a carne. E aqui está falando: pela manhã semeia a tua semente, faz a tua parte. E de tarde não retira essa tua mão, porque tu não sabe se é essa ou aquela que vai dar certo. Se ambas igualmente serão boas. A tribo de Benjamim começava vencendo pela manhã e à tarde dividia o prêmio. Repartiria o despojo. Então não retire a tua mão, porque tu não sabe qual que há de dar certo, qual que há de prosperar. Se a primeira semente, ou a segunda, ou aquelas que tu colocou depois. Só semeia e observe. E tu vai ver o que Deus vai fazer. A Bíblia fala, Salmo, que o ímpio são semelhantes a cães. Volta à tarde, dão ganidos como cães, rodeando a cidade. Eis que eles dão gritos com a boca, espada estão nos seus lábios. Olha aí, porque dizem eles: quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirá deles, de todos os gentios.
e torne a vir à tarde, e dão ganidos como cães, rodeando a cidade, vagueiem buscando o que comer. Passam a noite sem se fartarem. Olha só, aqui está falando que Benjamim é um lobo que pela manhã despedaça e come a presa, e de tarde reparte. E aqui está falando em Eclesiastes que é para te semear a tua semente pela manhã, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabe qual prosperará, se é esta, se é aquela. Aqui está falando que os gentios, que os ímpios, são como cães que vêm pela manhã rodear a cidade, dão ganidos como cães, mas eles querem destruir o povo de Deus, e retornam a rodear a cidade mais uma vez, dão ganidos como cães. Qual é o fim deles? Não se fartam. Enquanto a tribo Benjamim, à tarde, reparte o despojo. É isso, gente. Deus alimentou Elias pela manhã, pão e carne. Pela tarde, pão e carne. E ele bebia do ribeiro. Com todos os problemas de Elias, Deus cuidou de Elias. Mas a Bíblia fala, 1 Samuel 17, 8, 9, 10 até o 16, uma situação aqui bem diferente. E parou e clamou as companhias de Israel, e disse-lhes: para que saídes a ordenar a batalha? Ele questionou. Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem, para que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. E ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Chegava-se o filisteu pela manhã e pela tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias de manhã ele chamava Israel para o fight, procurava um homem para lutar com ele. Pela tarde ele se apresentava de novo e pedia um homem para lutar com ele. 40 dias essa situação. Todo dia o povo de Israel e o rei Saul se levantavam com os berros e gritos daquele gigante. Pela tarde, antes de anoitecer, não tinha como se recolher antes de ouvir os berros e gritos daquele gigante. Enquanto Elias tinha pão e carne pela manhã e pão e carne à tarde, Saul e o seu povo, e o seu reino e o seu exército tinham um gigante berrando. Tinha um gigante gritando de manhã e um gigante gritando à tarde. A coisa fica feia mesmo, cara. Aí tu vê realidades totalmente diferentes. E os que habitam nos seus confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. A saída de amanhã do rei Saul não era alegre, e nem muito menos a saída da tarde. Não havia alegria nenhuma para o povo de Israel. Era afronta de manhã e afronta à tarde. A Bíblia fala o motivo. Jeremias 20:16. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse. Ouça ele pela manhã e ao tempo do meio-dia um alarido. Olha aí,
Aqui Jeremias 20:16 é o que acontecia nas fileiras de Israel. Todo dia de manhã era um alarido de guerra, era o brado do gigante. Toda manhã e toda tarde. Se levantava com o gigante berrando e ia se deitar com o gigante berrando. É brabo, a situação é feia. Isso acontece muito nos tempos de hoje, cara. Camarada te afronta de manhã, te afronta de tarde, por aí vai. Mas eu falo sempre, já falei várias vezes. O gigante pediu muito homem, Deus deu um menino. Então não te preocupa. Cara, tu tá sendo desafiado, não te preocupa que Deus vai colocar a pessoa certa para corresponder esse desafio e tu vai ganhar o livramento. Lá Jó fala do ímpio. Desde de manhã e até a tarde são despedaçados e eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Olha aí. Olha aí. Isso é um ímpio. Ele não é a tribo de Benjamim. É um ímpio. É um ímpio. Começa a ser destruído de manhã e tem o seu fim à tarde. É o que aquele gigante queria fazer com o povo de Israel. A Bíblia ainda confirma mais ainda a situação de Israel lá contra o gigante filisteu. Isaías 28:19. Desde que comece a passar, vos arrebatará. Porque todas as manhãs e todos os dias e todas as noites, e será que somente ouvir de tal notícia causará grande turbação. O que acontecia com o povo de Israel? E Saul, eles temiam muito e se preocupavam muito com os gritos do gigante. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs e todos os dias e todas as noites, e será que somente ouvir tal notícia causará grande turbação. Olha aí que situação. O que acontecia com Elias é que está lá no Salmo 127:2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, porque assim dá ele aos seus amados o sono. Enquanto dorme, Deus abençoa. Enquanto estão sobre suas camas, Deus honra. Não tô dizendo que tu vai virar um vadio, um vagabundo, vai ficar esperando as coisas cair do céu. Isso quer dizer que Deus honra o seu povo. Precisava Elias se levantar de madrugada para caçar alguma coisa? Para comer? Ficar até de tarde procurando coisa para comer? Não, o anjo foi ali, deu pão e carne, mandou um corvo ali, deu pão e carne. Mandou o corvo, deu pão e carne de manhã e de tarde. Enquanto ele tinha medo, enquanto ele estava ali, Deus abençoou ele, dando-lhe forças para retomar a sua chamada e a sua missão. E ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantavam-se e temeram muito. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e se apresentou por 40 dias, meu Deus do céu, desafiando o rei e o seu exército. Mas tu tem Deus, pela manhã e pela tarde Deus é contigo. Aqui o Salmo 95:6 fala do ímpio. Tu os levas como correntes de água. São como um sono. São como uma erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce. E à tarde corta-se e seca. Olha aí. Cresce de madrugada, floresce, mas à tarde se corta e bota no fogo. Todo dia Saul se levantava e tinha aquele gigante berrando. E à tarde, se Deus não cuidasse do seu povo, eles seriam como uma erva, seriam como isso que está aqui no Salmo, seriam colocados no fogo. Pior que tá cheio de gigante por aí, gente. É gigante na família,
é gigante na vizinhança, é gigante dentro da igreja, de terno e gravata, e sapateando e dançando no espírito. Não sei que espírito é, mas tem. Tá cheio por aí. Quer ser mais que tu, quer te desafiar. E tem aquela maloqueirada de sempre, filho de pastor e pastora. É bucha. Infelizmente é isso mesmo. Não fazem nada para Deus. Mas agora pro diabo é de manhã e de tarde. É toda hora. A Bíblia fala aqui, Atos 28, 23. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declaravam com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Olha só. Olha aí, olha aí, olha aí. Pela manhã semeia a tua semente. Olha, é o que está acontecendo ali em Atos. E à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, se ambas igualmente serão boas. O que era feito ali? Era semeado ali as escrituras, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Eram duas sementes. E não podia retirar a mão, porque não sabia qual delas ia penetrar no coração, para assim revelar o amor de Cristo, o reino de Deus para aqueles corações. Era essa a missão. E era desde a manhã até a tarde. Tá? Tem gente que quer fazer as coisas para Deus, é tipo o que está aqui em Atos. Tem outros que querem fazer para o outro lado. E são como gigantes que pela manhã chamam alguém para a raia e pela tarde também. É o que Moisés fazia. Moisés fazia as coisas para Deus. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Olha aí. Olha aí os exemplos bons de quem escolhe fazer as coisas para Deus. Lá queria persuadir, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. E era desde manhã e até a tarde. Enquanto tem gente que ele é um gigante, ele é um Golias na vida de todo mundo por aí. O profeta Ezequiel falou: e falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como se me deu ordem. Olha aí, olha que loucura. A manhã desse profeta foi feliz, mas à tarde não. As saídas da manhã foram felizes, porém as saídas da tarde para o profeta Ezequiel foi de tristeza. Mas é melhor do que ser um gigante, é melhor do que ser um Golias, porque está ali fazendo as coisas para o quê? Para o reino de Deus. Ezequiel 33, 22. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse. Abriu a minha boca, até que veio a mim pela manhã, e abriu-se a minha boca, e não fiquei mais em silêncio. Olha aí. É isso aí. O que tu quer ser? Um Ezequiel? Um Paulo? Ou um Golias? Ou os apóstolos? Escolhe. Olha o Daniel. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cessa a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Olha aí. Aqui está falando que Ezequiel não se calou mais. E aqui está falando que Daniel deveria cessar a visão. Essa que veio pela manhã
e pela tarde. É verdadeira, mas ela é para um tempo determinado, para o tempo certo. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Confia. Isaías 21, 11, 12 diz assim: peso de Dumá, gritam-me de Seir, guarda o que houve de noite, guarda o que houve de noite. E disse o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Olha aí. O profeta Daniel falou que a visão que foi dada pela manhã e pela tarde, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Não entendeu? Volta. Vem pela manhã e também à noite. E pergunta de novo. O ímpio, representado como cães, eles arrodeavam a cidade, dando ganidos, querendo se alimentar, querendo pegar o povo de Deus. Tanto pela manhã e pela tarde se repetia, pela tarde, pela manhã, assim ia. Não tinha respostas. E eles diziam: quem ouve? E aqui fala: se quiser perguntar, perguntai. Vem e vinde. Vem e vinde. Pergunta, guarda o que houve à noite. Elias tinha resposta de manhã e tinha resposta à tarde. Saul não tinha resposta pela manhã e não tinha resposta à tarde. O gigante bradava e gritava e ele não sabia o que fazer. Volta e pergunta de novo. Jeremias 6,4: preparai guerra contra ela. Levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, que já declina o dia, que já se vão estendendo as sombras da tarde. Olha aí. Ai de nós, que já declina o dia. O que eles perguntaram? Guarda o que houve de noite. Guarda o que houve à noite. Ai de nós, porque já declina o dia. Ai de nós. A Bíblia diz que todo dia Esther se arrumava, se banhava, se enfeitava. Para o quê? Para se aproximar do rei. E a Bíblia diz assim: desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava, se lhe dava. Para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava. Tornava à segunda casa das mulheres, debaixo das mãos de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Porque para ela retornar lá tinha que ser com permissão. O rei tinha que dar permissão. Ela chegava até onde era permitido. De uma casa, da casa das mulheres até a casa do rei. Ela tinha que ganhar espaço. Ela tinha que chegar cada vez mais perto dele. O que o gigante fazia? Todo dia o gigante chegava mais perto. Ele avançava cada vez mais perto do povo de Israel e do rei de Israel. O que Esther fazia? Cada dia ela se aproximava cada vez mais do rei. Porém, o rei tinha que dar ordem. Porque toda moça que chegasse até o rei, tudo que ela lhe pedisse seria concedido. Então ela se preparou, foi preparada pelo eunuco e chegou até a casa das mulheres e da casa das mulheres até a casa do rei. É assim que se faz. Guarda o que houve à noite.
guarda o que houve à noite. Vinde amanhã e também à noite. Se quiser perguntar, perguntai. É assim, gente. Tem que tentar, tem que ir tentando, tem que ir tentando. Elias tinha suporte pela manhã e pela tarde. Agora, muitas das vezes, você tem que correr atrás, tem que fazer a tua parte. E Deus vai estar lá do outro lado te esperando. E assim trabalhávamos na obra. E a metade deles tinham as lanças desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Olha aí. Esforço. Tá ali na peleja desde manhã até a noite. É o que Esther fazia. Da casa das mulheres para a casa do rei. Mas primeiro tinha que passar pela casa das mulheres. E da casa das mulheres, a casa do rei. E o que fala? Que enquanto a metade construía o muro, uma metade ficava com suas lanças desde manhã até ao sair das estrelas, até a noite. Então, gente, Deus cuida de você pela manhã e pela tarde. Então, espero que você venha entender essa mensagem.